tinha uma história. E o que eu acho muito bonito é que lá em Ezequiel, não se preocupa não, sabe por quê? Porque lá em Ezequiel, depois, Ezequiel profetiza sobre o lar de nosso séculos, acontece tudo isso. Logo depois, o Senhor ele fala para Ezequiel pegar as duas tábuas. Aquelas duas tábuas estão significando o reino que está dividido. E Deus ele fala que a partir de hoje, naquele momento, Israel seria uma nação só, que não ia ter mais divisão. Eu acho muito bonito, muito interessante. Sabe por quê? Porque lá no começo, Elias profetizou que depois aquela nação ia ser junta. Então, o que Elias tinha feito, aquele gesto naquele lugar, o que ele tinha feito foi ser feito no futuro lá em Ezequiel. Então ele ajunta lá. Bonitinho, bonitinho. Agora ele faz uma coisa. O que o povo ele está precisando? De água, né? Está sem água. 3 anos e meio sem água. Acabou a água. Aí ele está lá. Agora sabe o que ele faz? Ele faz uma... Eu esqueci o rego. Ele faz um rego e ele pega e fala para aquele povo: agora traz água. E ele fala: vou trazer água. Só que o que eu acho interessante é que eles estavam precisando de água e ele estava pedindo água para botar no altar. Pessoas estavam morrendo de fome, de sede, e Elias estava pedindo água para botar no altar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Porque pode estar muita gente pensando: esse homem está doido. Eu estou querendo água, estou precisando de água e está pedindo água para botar no altar. Sabe por quê? Porque Elias, ele botou no altar o que ninguém tinha coragem de botar. Ele pôs no altar o que ninguém queria colocar. Porque ele sabia que aquilo que ele estava oferecendo ao Senhor não chegava nem aos pés do que Deus ia derramar do céu sobre aquele lugar. Aquela pouco de água que ele estava botando ali no altar não chegava aos pés naquilo que Deus ia derramar, a chuva que Deus ia derramar. Então ele bota lá. O que eu acho interessante, sabe o que é? É que muitas vezes tem pessoas que não entendem o nível da tua entrega. Olha assim, fala, ora demais, busca demais, jejua demais, se consagra demais, para que tudo isso? Quer ser santo, quer ser santa demais. É desse que Deus gosta, que são demais, que buscam demais, que oram demais, que fazem demais para Ele, que botam no altar aquilo que ninguém teria coragem de pôr no altar. E quer aquele que seja a diferença, que tenha coragem de botar aquilo que ninguém tem coragem de colocar no altar. Deus ele está à procura de pessoas que queiram renunciar aquilo que ninguém tem coragem de renunciar. Será que você tem coragem de deixar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus? Aleluia. Será que você tem coragem de deixar os teus namorados, namorado, tua namorada, aquilo que te faz mal, para viver aquilo que Deus tem para você? Será que você tem coragem de deixar um monte de chave de carro para viver aquilo que Deus ele tem para você? Será que você tem coragem? O que eu acho interessante aqui com Deus, a gente perde. Você tem coragem de perder aquilo que é mais precioso para ganhar aquilo que Deus ele tem para você? Será que você tem coragem disso? É desse que o Senhor ele está atrás. Será que você tem coragem de sair daquela roda daqueles amigos que te influenciam em coisas erradas para andar com gente que vai edificar o teu ministério? Será que você tem coragem de fazer isso? De pôr no altar o que ninguém tem coragem de colocar? Elias pôs aquilo que ninguém tinha coragem de colocar, que era a água que todo mundo estava precisando. Tinha crianças passando fome, tinha pessoas morrendo de fome, com fome, com sede, animais morrendo com fome. Glória a Deus! Vamos embora. E ele começa a clamar a Deus. Aleluia. Ele começa a clamar. Começa a clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus vai lá e manda o quê? Ele manda o quê? Ele manda fogo. Aleluia. E quando
ele viu que Elias fez aquilo tudo, sacrificou aquilo tudo, pôs no altar aquilo tudo. Eles viram o resultado. Eles viram o resultado que aconteceu. Elias, naquela hora, ele orando, buscando, clamando a Deus, e pegou o altar, consumiu a oferta dele, consumiu tudo que estava no altar dele. A oferta dele, o altar dele foi aceito pelo Senhor, porque primeiro ele seguiu os princípios do Senhor, porque Deus primeiro, Ele honra quem honra princípios. Deus, Ele honra quem honra a história do povo dele. Ele fez isso. E ali aconteceu o que eles menos esperavam que iria acontecer. Então logo depois, Elias vai e fala para o povo lá, começa a falar glória a Deus, louvor ao Senhor, Deus. Começa a adorar a Deus, porque eles vejam que só o Senhor é Deus de verdade. Porque ele falou no começo, o Deus que respondeu com fogo é o verdadeiro Deus. E o Deus respondeu com fogo, e eles viram que aquele era o verdadeiro Deus. Então naquela hora, Elias pega e fala, desce, acontece uma situação lá, vão ao ribeiro, matam alguns dos profetas lá de Baal e fala para Acabe, agora sobe. Agora sobe, sabe por quê, Acabe? Está escrito assim. Então disse Elias a Acabe, sobe e come bem, porque ruído há de uma abundante chuva. Elias, ele está ouvindo um ruído de uma abundante chuva. Só que só Elias está ouvindo aquilo, ninguém mais está ouvindo. Ele fala, Acabe, sobe que eu vou subir também. Sabe o que eu acho interessante? É que tinha um monte de gente lá adorando, louvando, adorando ao Senhor. Mas o nível de entrega de Elias fez ele viver aquilo que ninguém estava vivendo. Estava pessoas adorando, louvando ao Senhor, mas ele era diferente. Sabe por que ele era diferente? Porque ele entregou no altar aquilo que ninguém tinha coragem de entregar. Então ele estava ouvindo aquilo que ninguém estava ouvindo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, ele ouve, Acabe sobe, come bem, só que ele sobe, Acabe sobe com um propósito, Elias sobe com outro propósito, de buscar, de orar a Deus. Logo aqui ele fala, sobe, vai adorar a Deus, vai buscar a Deus. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Aleluia. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Elias, ele sobe ao Monte Carmelo, começa a orar, fica de joelho lá, se ajoelha lá e começa, Senhor, manda água, agora ele quer chuva, Senhor, manda chuva, sabe por quê, Deus? Porque o Senhor me falou lá no começo que o Senhor ia mandar chuva. Agora tem como o Senhor mandar chuva, já fiz tudo conforme a sua vontade. Manda chuva, Senhor, manda chuva. E começou a clamar, manda chuva, clamou 7 vezes. E 7 vezes o moço subiu. Aleluia. O moço subiu. Ele subiu para olhar, para ver se via pelo menos algum sinal. Algum sinal. Só que ele estava ouvindo, só que ele não estava. Aleluia. Ele não estava vendo. Aleluia. Ele estava ouvindo o ruído de chuva, mas não estava vendo. Aleluia. Essa é a verdadeira fé e a intimidade que ele tinha com o Senhor. Deu para ver ali que ele estava diferente, ele era diferente, ele estava ouvindo o que ninguém estava ouvindo. Ele não estava vendo, mas ele estava acreditando que o Senhor iria mandar chuva. Ele estava acreditando e ele continuou em constante oração ali clamando. Ele permaneceu, ele não desistiu, falou, Senhor, manda chuva, porque o Deus que me prometeu, eu sei que é o Deus que vai cumprir aquilo que ele prometeu no capítulo 18. É o mesmo Deus. E então ele perseverou.
Não. Só que pro moço não era nada aquilo. Não era nada. Muitas das vezes a gente fala, Deus, o Senhor me falou que ia fazer isso. Só que o que está na minha frente não tem nada a ver com aquilo que o Senhor me falou. E que isso? Te acalma. Te acalma. Que o que Ele falou, Ele vai fazer. Você está vendo só uma coisa, só a metade, só do começo que Ele está fazendo na sua vida. Se acalma. A hora de pregar vai chegar. A hora de cantar o hino da vitória verdadeiramente vai chegar. Vai chegar a hora que o povo do Senhor vai chegar a hora que irá cantar o hino da vitória. Vai chegar a hora, está chegando a hora. Você só está vendo o sinal. Você está ouvindo agora, está vendo o sinal do Senhor. Então naquela hora Ele falou, tá vendo só isso. Pro rapaz não é nada. Carnal, né? Não sabe? O rapaz não é nada. Então Elias fica olhando, clama ao Senhor. E o Senhor, e logo depois, sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. Aleluia! Estavam muito tempo, anos sem chover. Elias foi para o deserto, foi à casa de uma viúva, voltou, consertou o altar, botou no altar aquilo que ninguém tinha coragem de colocar. E ele viu o resultado. A chuva ela caiu sobre aquele local, sobre aquele lugar. O Senhor lhe derramou a chuva dele sobre aquele local, sobre aquele lugar, sobre aquela nação, sobre aquela terra, aonde uma terra estava seca. O Senhor ele olhou novamente, ele se compadeceu daquilo que ele tinha fechado. O Senhor ele tinha virado o rosto dele para aquelas pessoas, mas quando ele viu que verdadeiramente quem era o Senhor derramou chuva. Mas foi através da vida de Elias que foi temente ao Senhor até o fim, confiou no Senhor até o fim. O Senhor lhe chamou eu e você para ser como Elias, para ser diferente, colocar no altar aquilo que ninguém tem coragem de colocar, perder o Evangelho, ser perseguido pelo Evangelho, dar aquilo que muitas das vezes a gente está precisando, muitas das vezes um abraço, estamos precisando de uma palavra, seu pai nada, uma palavra, pessoal, vida daquela pessoa, mas eu que estou precisando, ei, eu estou mandando, só vai. É assim, eu e você, quanto mais é o nível maior da tua chamada, mais será o nível da tua entrega. Quanto maior é o nível da tua chamada, maior será o nível da tua entrega, maior será a tua renúncia. Tu vai ter que deixar amigo de lado, muita vontade, vai ter que deixar muita coisa de lado e saber que não tem como viver o chamado do Senhor com uma bagagem nas costas, não tem como, é impossível viver o sobrenatural do Senhor e querer entregar pouco, não tem como tu viver algo extraordinário do Senhor e querer entregar só um pouquinho. Não só isso aqui, tá bom, só isso daí, deixa mais faz diferença. Glória, e sair da vida de mesquinha, de miséria e viver algo diferente. O inferno está se levantando, te acalma, que tu está respaldado pelo Senhor, tu está guardado, porque enquanto tu estiver fazendo a vontade do Senhor, o diabo vai e passa. Cadê aquela mulher do ciclo de geração? Ela está orando demais por aquele jovem, misericórdia, cadê ela? Não vai encontrar, está guardado, está escondido, o Senhor está escondendo, só faz a vontade do Senhor. E hoje eu pergunto de você, o que você tem coragem de deixar aqui no altar hoje para viver o teu chamado verdadeiramente? Raquel, mas eu nem comecei minha caminhada, então entrega a tua vida hoje. Entrega aquilo que tu tem mais de precioso. Primeiramente é a tua alma, é a tua vida. Entrega ao Senhor. Hoje ao Senhor. A Raquel, aquele negócio ali, eu não tenho coragem de deixar. Aquela conversa imoral, eu não tenho coragem de deixar. Aquilo dali que não agrada ao Senhor, eu não tenho coragem, eu não tenho
força. Mas a partir do momento que você tomar uma decisão na sua vida e deixar aquilo que te atrapalha no teu ministério e vir colocar no altar do Senhor, você vai viver algo sobrenatural com o Senhor. Vai ser algo diferente. Você vai viver aquilo que ninguém não viveu. Elias estava vivendo aquilo que ninguém estava vivendo. A